É um prazer me dirigir à comunidade de pós-graduação da Universidade de São Paulo, mesmo nesse momento da pandemia da Covid-19, para nós podermos conversar um pouco sobre o papel da pós-graduação nesse momento da pandemia. Um assunto que tem trazido muito importância é a ventilação mecânica desses pacientes com a Covid-19 pela lesão pulmonar que esse vírus acarreta. Falando um pouquinho da história, a humanidade ela é sábia em encontrar respostas quando ela é colocada em situação de estresse. A ventilação mecânica positiva, ela tem início na história da medicina relativamente recente. Somente em 1950, em Copenhague, durante uma epidemia de poliomielite, é que um anestesista, ele considerou a hipótese de fazer uma traqueostomia no paciente e fazer um sistema de ventilação que jogasse esse ar dentro do pulmão. Anteriormente, o que era feito era você colocar o paciente dentro de uma máquina de ferro, diminuir a pressão e com isso haveria uma expansão da caixa torácica. Então, em momentos de dificuldade, a medicina e a humanidade encontram caminhos. Indo nessa direção, eu gostaria de apresentar o professor Raul Gonzalez Lima. O professor Raul Gonzalez Lima, ele é professor do Departamento de Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem um papel durante muitos anos estudando a fisiologia pulmonar, como melhorar essa ventilação mecânica, e recentemente ele está envolvido em um projeto de um ventilador que possa diminuir os efeitos da Covid-19. Então, professor Raul, é um prazer conversar com o senhor. O Raul é um amigo de longa data da pós-graduação. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história de como você chegou a esse respirador, quais são os trabalhos que você fez anteriormente, para que nós pudéssemos chegar nesse desenvolvimento desse aparelho. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a pós-graduação e sobre esses trabalhos que agora estão sendo desenvolvidos. Eu vou começar relatando o trabalho de um outro pesquisador, o professor Marcelo Amato, Marcelo Brito Passos Amato, da Faculdade de Medicina. Quando ele era ainda residente, ele ficou cuidando de uma sala de UTI durante uma epidemia de leptospirose. E ele notou que quando ele elevava um pouco a pressão positiva no final da expiração, a oxigenação desses pacientes melhorava um pouco. Então, isso foi no final da década de 80, e ele fez a hipótese de que quando ele levantava um pouco essa pressão positiva no final da expiração, que é conhecida como PIP, alguns alvéolos eram recrutados. E ele passou a relatar, então, para a comunidade científica essa melhoria de ventilação, e ao longo das décadas, no mundo, essa técnica é bastante utilizada, de recrutar alvéolos e mantê-los abertos. Alguns anos depois que ele percebeu isso, alguns anos depois, eu tinha voltado do meu doutorado, eu usei uma bolsa do CNPq para fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, em engenharia aeroespacial. Quando eu voltei, eu tive um encontro com esse médico, e ele me perguntou se era possível monitorar a ventilação do tórax humano na beira de leito.
e que ele conhecia um equipamento experimental que tinha sido desenvolvido na Universidade de Sheffield e passou a me descrever um pouco esse equipamento. Uma semana ou duas depois, ele me mostrou o equipamento de Sheffield e nós começamos a desenvolver essa tecnologia no Brasil. O equipamento era muito experimental, tinha uma resolução ainda não suficiente para o uso clínico, esse da Universidade de Sheffield. Nós passamos a desenvolver a tecnologia no Brasil. Essa tecnologia hoje em dia é chamada de tomografia por impedância elétrica, é uma tomografia portátil e que utiliza um estímulo de correntes elétricas atravessando a parede torácica e nós medimos o potencial elétrico na pele. E depois de várias dissertações e várias teses de doutorado, orientadas algumas por mim, outras pelos médicos, nessa técnica, foi possível então coletar dados clínicos relevantes e então o estado do pulmão, em termos de ventilação, em termos de perfusão, começou a ficar visível como consequência dessa tecnologia. Pouco a pouco essa tecnologia foi transformada num spin-off, numa empresa, com a ajuda de financiamento da FAPESP, de um projeto temático da FAPESP, e depois por 4 projetos FINEP. É interessante que com essas imagens nós fomos as primeiras testemunhas do que ocorria com o pulmão durante uma pneumonia, durante a síndrome de angústia respiratória aguda. E foi possível para os médicos desenvolverem várias ferramentas para estimar vários parâmetros dinâmicos do comportamento do tecido pulmonar durante a ventilação mecânica. E esse equipamento de tomografia, ele permitiu o ajuste fino dos parâmetros do ventilador. Então, o potencial da ventilação mecânica foi sendo revelado, em parte, por esse equipamento que permitia fazer o ajuste da PIP de forma ótima. Os médicos desenvolveram um protocolo que eles chamam em inglês de PIP titration, que são testados rapidamente vários valores de PIP e é feito um mapa mostrando que em alguns valores de PIP algumas regiões do pulmão ficam sobredistendidas e outras regiões do pulmão permanecem colapsadas. Então, com essa visualização, foi possível desenvolver protocolos de recrutamento de alvéolos e depois protocolos de tratamento e de manutenção desses alvéolos abertos. Então, as pessoas que tiveram acesso a esse equipamento, como eu disse, foram as primeiras testemunhas desses fenômenos, e com isso todo esse grupo foi crescendo na percepção de como tratar o tecido pulmonar gravemente afetado por uma pneumonia, por uma inflamação.
Eu acredito que hoje em dia os hospitais que estão usando esse tipo de equipamento devem ter uma taxa de mortalidade menor durante essa pandemia do Covid-19. Vai ser interessante nos próximos meses levantar essa estatística. Bom, mas com essa experiência, com esse conhecimento do comportamento do tecido do pulmão e com essa conexão com a equipe de medicina, esse processo todo demorou 18 anos, toda essa pesquisa da tomografia de impedância elétrica, e continua sendo, hoje em dia, o carro-chefe da minha investigação científica. E no tempo foi mudando o tipo de problemas que a gente queria resolver com essa tomografia, e hoje em dia nós estamos no estágio de estimar volumes de órgãos dinamicamente. Então, o tamanho do coração, o tamanho do pulmão, a quantidade de ar dentro do pulmão, são as perguntas que nós estamos fazendo agora, hoje em dia, na pesquisa de ponta. E nós estamos lidando com imagens absolutas, onde pode ser vistos os tecidos, onde provavelmente é osso, onde provavelmente é gordura, onde provavelmente é músculo. Essas coisas todas são possíveis hoje em dia na pesquisa. Bom, a sociedade, então esse é um background para que vocês percebam que, embora o nosso projeto de ventilador tenha apenas 30 dias, ele só foi possível, esse projeto, pela existência de especialistas na área de pneumologia, na área de fisioterapia e na área de engenharia, uma experiência que foi acumulada ao longo de 18 anos, de muitas teses de mestrado e muitas teses de doutorado, em vários campos do conhecimento. Professor Raul, sim. E como o senhor fez a transição desse conhecimento anterior para o desenvolvimento desse respirador e como funciona esse respirador? Então, a sociedade começou a mostrar inquietação com a possível falta de ventiladores. Então, eu me lembro de um dia que eu recebi 4 ligações de pessoas de estados diferentes no Brasil, perguntando se não era para fazer um ventilador, né? Até que uma dessas pessoas me convenceu que, embora o processo regulatório fosse muito longo, valia a pena a gente tentar fazer o ventilador, porque a crise humanitária podia ser muito grande, muito dramática, podia ser uma tragédia muito grande se faltassem esses ventiladores no Brasil. Então eu fui convencido de que a possível tragédia podia ser muito grande e que valia, mesmo com as dificuldades regulatórias desse desenvolvimento, que nós deveríamos fazê-lo, né? Logo depois, umas 6 horas depois, teve uma reunião de congregação na Escola Politécnica, e a diretoria da Escola Politécnica nos solicitou a possibilidade de desenvolver esse equipamento. Rapidamente, eu fiz um esboço, um diagrama inicial de como poderia ser esse equipamento, e a partir desse diagrama, eu identifiquei qual seria a equipe inicial, que tipos de especialistas eu ia precisar logo de início nesse projeto. Essa equipe foi aumentando,
nas 2 primeiras semanas já contava com 40 pessoas, e hoje essa equipe é muito maior. Bom, o princípio de funcionamento é melhor falar, antes de falar do princípio de funcionamento, é melhor falar das premissas do projeto. O projeto ele teria que ser facilmente distribuído, ele teria que ser rapidamente manufaturado, e já naquele momento nós estávamos com dificuldades de importação de ventiladores. As tentativas de importação de ventiladores já eram claras, e a velocidade de aumento de produção de ventiladores nas empresas nacionais era muito baixa. Então nós tínhamos que pensar numa solução feita de componentes de prateleira e, se possível, de produção brasileira. Porque as cadeias de suprimentos tinham um risco de serem quebradas, como de fato aconteceu algumas semanas depois. E para minimizar o problema da regulamentação, seria bom utilizar vários componentes que já estivessem sido aprovados na Anvisa. Então, parecia que a solução mais prática seria automatizar um ressuscitador manual. Por quê? Porque o ressuscitador manual ele já admite o contato com elevadas concentrações de oxigênio, ele é autoclavável e ele é produzido no Brasil. Então, e ele já passa por protocolos de biossegurança e de boas práticas de fabricação classe 3 da classe, não sei que classe da Anvisa, mas ele já passa por uma produção especializada. Então isso resolveria uma parte dos componentes. A ideia de utilizar então o ressuscitador pareceu muito adequada. Então nós partimos esse ressuscitador tem umas 15 peças, todas produzidas no Brasil. Então foi a base do desenho inicial. Outros desenhos no mundo já estavam utilizando essa possibilidade e nos pareceu muito, muito adequado. Depois, a ideia seguinte foi de automatizar o Ambu a ponto de que ele se tornasse muito parecido com um ventilador comercial moderno. Então nós pensamos numa forma de comprimir o reservatório do ressuscitador com o mínimo de peças mecânicas. Então, com praticamente 4 ou 5 peças, isto é, um motor de passo, preso no eixo do motor de passo um parafuso, nós chamamos de fuso, e sobre esse fuso um cursor que transmite movimento para um efetuador, um atuador que comprime o Ambu. Então, o Ambu é comprimido por um efetuador que está ligado no cursor de um fuso, e esse fuso ele está preso diretamente
no eixo do motor de passo. Um chassi e algumas guias, e pronto, a parte mecânica está completa, com pouquíssimos componentes. Agora, restava desenvolver um procedimento de controle, de teoria de controle, do movimento desse atuador, para que os fluxos e as pressões nas vias aéreas do paciente fossem as preconizadas e as necessárias, né, no tratamento moderno da síndrome de angústia respiratória. Então, nós seguimos a tradição da Escola de Medicina da USP, que pede que nas primeiras 48 horas o diafragma esteja paralisado, para que o tecido do pulmão possa descansar e possa reagir. Depois de 48 horas, a paralisia do diafragma é interrompida e o diafragma começa a contrair. Então, nessas primeiras 48 horas era necessário um modo de ventilação mecânica chamado de modo controlado por pressão. Essencialmente, o aparelho tem que reproduzir uma curva, um pulso retangular de pressão nas vias aéreas do paciente. Depois das 48 horas, muda o modo de ventilação, ele continua sendo controlado por pressão, mas como o diafragma começa a contrair, nós temos que ficar observando a pressão das vias aéreas para perceber quando o diafragma quer dar início a um ciclo respiratório. O equipamento, então, ele tem que ser capaz de perceber esse momento e iniciar o ciclo respiratório. Então, nesse modo, a frequência respiratória é controlada pelo paciente e o instante de início de cada ciclo é controlado pelo paciente. Se não houver esse modo, o paciente ele fica dificultando a ventilação pré-programada e a saturação de oxigênio no sangue cai e ele começa a aumentar, a acumular CO2 no organismo, a pressão parcial de CO2 começa a se elevar. Então é fundamental no tratamento do COVID-19 esse modo assistido. Observem que nas iniciativas no mundo e em toda a América Latina, o único equipamento que está oferecendo o modo assistido no momento é o nosso, é o da USP. Esse foi um pedido logo de início da Faculdade de Medicina, então nós prestamos muita atenção nisso e achamos uma solução para que isso fosse possível. A resposta dinâmica do ventilador também é muito importante. O que acontece? Se o paciente fizer um esforço inspiratório no começo da inspiração, durante o começo da inspiração fornecida pelo ventilador, o ventilador tem que manter as pressões prescritas, mas ele precisa fornecer o fluxo que o corpo humano está desejando. Esse fluxo de ar combinado com oxigênio, ele chega a ser de 120 litros por minuto, é um fluxo muito elevado.
E o sistema de controle precisa reagir instantaneamente a todo esse processo e dar esse fluxo. Então, o sistema de controle ele tem que ser forte o suficiente para dar o fluxo que o organismo está pedindo. Se ele não fizer isso, a pressão vai se tornar negativa em algumas regiões do pulmão e os alvéolos que nós estávamos recrutando vão se fechar, e então a gente perdeu área de troca de gases e piora a condição do paciente. Então, a resposta dinâmica do ventilador é muito importante. E ela é testada em pulmões artificiais dinâmicos, em que a gente programa o esforço do diafragma hipotético, de um paciente hipotético, e estuda a reação do ventilador. Então, diversas vezes nós mudamos o motor, a voltagem de alimentação desse motor, a corrente que a gente jogava no motor, até que a resposta dinâmica do ventilador permitisse esse fluxo de 120 litros por minuto. Existe um outro parâmetro bastante sofisticado no desenvolvimento desses ventiladores no modo assistido, que é o tempo de resposta. No final da expiração, se chegar uma depressão nas vias, uma baixa de pressão nas vias aéreas, isso significa que o diafragma do paciente está entrando em contração, e o tempo entre o aparelho perceber que o paciente quer respirar até que as pressões voltem a ser positivas novamente nas vias aéreas, esse tempo idealmente tem que ser de 100 milissegundos. E é necessário bastante potência no ventilador para que a vazão de ar misturado com oxigênio entre no pulmão em velocidade suficiente para que as pressões sejam novamente positivas. Como vocês podem ver, o sistema de controle é a alma desse aparelho. Ele tem um sensoriamento esse sistema de controle faz parte de uma teoria que a gente estuda na engenharia, que é chamada de teoria de controle. Nós trocamos diversas vezes o algoritmo de controle até que nós pudéssemos atender todas essas reações do aparelho. O aparelho ele é realimentado, ele tem 2 sensores de pressão e sensores de corrente também. Porque ele precisa ter alarmes para uma série grande de falhas que podem acontecer na ventilação mecânica, como a desconexão das traqueias, das mangueiras, falta de energia elétrica, bateria acabando, corrente que não chega no motor de passo, falta oxigênio na rede de oxigênio do hospital, ou a pressão está muito baixa. Também foi preciso resolver como misturar o oxigênio com o ar. Então isso é feito através de uma válvula controlada por um solenoide. Então, normalmente, a pressão do oxigênio, a linha de oxigênio está bloqueada. Durante a expiração, quando o reservatório do AMBU está voltando para o seu volume original, a gente permite que o oxigênio entre nesse reservatório. Quando ele entra com pressão, ele fecha todas as outras válvulas automaticamente, entra só oxigênio por um período de tempo prescrito. Depois a gente fecha
a linha de pressão, a fonte de oxigênio, e o reservatório continua sendo preenchido com ar ambiente. Então, pelo tempo em que a gente mantém aberto essa válvula, a gente dosa a quantidade de oxigênio. Depois, no ciclo seguinte, o reservatório é comprimido e essa mistura de oxigênio e ar é impulsionado pelas traqueias para dentro do pulmão do paciente. Então, esses são os princípios que existem por trás desse equipamento. Professor Raul, e quais são os próximos passos? A imprensa já comunicou, ou já divulgou, que testes clínicos foram realizados, com animais foram realizados. Então, quais são os próximos passos que a equipe está planejando? Os testes com animais, eles são muito interessantes. São feitos alguns desafios ao ventilador. Então, há uma súbita variação da complacência do pulmão. Depois, mantendo essa variação, o pulmão é tornado mais rígido, de 20% a 50%, através da deposição de sacos de areia sobre o tórax do animal. E as vias aéreas, as vias são obstruídas em 50%, e o ventilador precisa manter a qualidade da troca gasosa monitorada através da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e a pressão parcial de CO2 no sangue arterial. Nesses testes ocorreu tudo bem. Isso permitiu que nós passássemos para testes com pacientes, e nos testes com pacientes a gasometria arterial é medida em três momentos distintos, num teste que dura normalmente 3 horas. Então, 4 pacientes foram estudados num protocolo desenhado pela equipe de anestesiologia do LIN 08, da Faculdade de Medicina da Escola Pinheiros. E tudo correu bem nesses testes. Agora a Anvisa nos pediu que esses testes fossem feitos num número maior de pacientes, e nós estamos então organizando esse número maior de pacientes, de 30 a 50 pacientes. Isso deve demorar talvez 4 ou 5 dias. E há 2 semanas atrás, nós começamos efetivamente a comprar os 4 componentes que são importados no nosso ventilador. São componentes eletrônicos, sensores de pressão, motores de passo e alguns processadores. O equipamento tem 2 motherboards dentro do equipamento. Na falha de uma, a outra assume o comando. Uma das motherboards é dedicada exclusivamente à interface homem-máquina. Para toda a comunicação com o operador, existem gráficos de pressão, de vazão e de volume em tempo real, para que o intensivista saiba o que está acontecendo dinamicamente no pulmão do paciente. Isso requer um processador dedicado. Existe um outro processador que é dedicado ao controle, então, da posição e da velocidade, portanto, do fluxo e da pressão nas vias aéreas. Então, nos próximos dias, será iniciada a fabricação de um lote piloto de ventiladores,
A Anvisa, ela disciplina a comercialização, então nós podemos fazer a fabricação. Eu imagino que na quarta-feira começa a fabricação, a linha de produção dos nossos ventiladores, quarta que vem, concomitante com os testes em pacientes, concomitante com o processo Anvisa e concomitante com o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Então, nós temos que fazer acordos com muitas indústrias, fazer pedidos a muitas indústrias para que comecem a produção dos componentes que são necessários para nós e que estiverem faltando em estoque. A regulamentação Anvisa e os pedidos ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, foram todos desenhados numa época em que não existia a engenharia ágil. Então, os procedimentos do CONEP e os procedimentos da Anvisa têm muitas etapas, eles tentaram simplificar um pouco as etapas, mas ainda toma tempo. E nós estamos, então, em reuniões frequentes com a Anvisa para fazer esse processo de autorização, de comercialização o mais rápido possível. Existe a alternativa, enquanto isso não ocorre, de utilizar esses ventiladores em pesquisa clínica. Então, em paralelo, nós vamos estar aumentando o número de pacientes na nossa pesquisa clínica, até um número grande, talvez 1.000 pacientes, o que for possível, para que nós possamos ir atendendo a população brasileira através de um estudo clínico. Enfim, é uma corrida contra o tempo para disponibilizar o quanto antes esses ventiladores nos hospitais que estão em necessidade. Agradeço a sua colaboração, a sua explicação. Eu tenho certeza que a comunidade da pós-graduação da USP, de pesquisa da USP, ela ficará bastante ansiosa para que esse respirador realmente possa, nos próximos dias, já ser utilizado e diminuir o sofrimento dessas pessoas, desses profissionais de saúde que estão precisando desses equipamentos e os pacientes também que estão sendo, que vão ser beneficiados por esse aparelho. Então, muito obrigado pela sua colaboração. Espero poder interagir com o senhor nos próximos dias, aí, nos próximos meses, para saber o resultado. Então, com a palavra, o professor Raul. Permite umas palavras finais. Eu sinto muito orgulho de pertencer à pós-graduação da USP. Tudo isso foi possível pela experiência e pela dedicação e pelo fato de ter participado de uma pós-graduação muito bem estruturada nas últimas décadas. É uma experiência muito gratificante estar rodeado de pessoas com toda essa bagagem que possibilitou esse tipo de desenvolvimento agora. Tá bom, Raul. Então, muito obrigado e vamos divulgar essa sua participação para toda a comunidade. Muito obrigado.